dos princípios mais importantes da Constituição é a autonomia administrativa dos Estados-membros, dos municípios e da União. Cada um administra seus interesses e problemas da forma que melhor convier a seu povo. Mas, sempre que for necessária a intervenção, esta se dará da seguinte forma: o Estado intervém nos seus municípios e a União intervém no Estado-membro e no Distrito Federal. Conforme conceitua Pinto Ferreira, a intervenção federal é uma medida essencialmente político-jurídica, a fim de executar as medidas necessárias concernentes à preservação da própria ordem constitucional prevista no texto básico. A intervenção federal assinala de maneira marcante a superioridade da União sobre as unidades federadas. A intervenção tem natureza transitória, pois o interventor assumirá a administração pública exclusivamente para sanear o problema que motivou a intervenção. Resolvido o caso, a autoridade será reconduzida ao poder. Via de regra, a União não deve intervir nos estados e nem no Distrito Federal ou nos municípios, localizados nos eventuais territórios federais, assim como os estados não intervirão nos municípios, de acordo com o princípio da autonomia político-administrativa das respectivas entidades, aliado ao próprio princípio da não intervenção. Porém, em alguns casos excepcionais, o princípio da não intervenção poderá ser quebrado. Assim, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, acabar com o comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação, reorganizar as finanças da unidade da federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas na Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial e assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública, direta e indireta, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos, a dívida fundada, não forem prestadas contas devidas na forma da lei, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Artigo 36º. A decretação da intervenção dependerá, no caso de garantir o livre exercício de qualquer dos poderes
nas unidades da Federação, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. De provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese de assegurar a observância dos princípios constitucionais. De provimento pelo Superior Tribunal de Justiça de representação do Procurador-Geral da República no caso de recusa à execução de lei federal. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Nos casos do artigo 34, incisos 6º e 7º, ou do artigo 35, inciso 4º, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal.